Continuando aqui com mais uma palestra sensacional. Então, é engraçado que tem algumas coisas na computação que se ligam muito com o que eu estudei, que eu sou matemático, então é bem louco essa parada. E aí agora, a gente vai falar sobre um negócio muito louco, que é máquina de estado finita, coisa linda de Deus. Então a Tainá vai vir aqui para vocês para falar sobre isso. Ela que tem um Instagram que é difícil escrever, Code with Tests, é coisa linda de Deus. Salve de palmas então, pessoal, para a Tainá. Mais uma representante do Ruby aí nas novas redes. Novas redes não, o Instagram é velho pra cacete, né? Mas, pô, uma coisa chique, de porra. Eu adoro esse negócio, cara, que é coisa boa. Porque tem gente que fala que é história bosta. Que é a história, aprenda a programar em 3 slides. Ninguém aprende a programar em 3 slides. Mas tem gente que faz trabalho sensacional e, né, Tainá tá aqui pra mostrar pra vocês que manja muito das paradas. Então, pessoal, fiquem com a Tainá, tamo junto, beijo pra vocês. Oi, bom dia. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa ferramenta que é a máquina de estados e como a gente pode utilizar ela para simplificar nosso codebase. Mas antes, deixa eu me apresentar de forma apropriada. Vamos ver se esse é o botão certo. É. Eu sou a Tainá Almeida de Oliveira e eu atuo hoje como Software Engineer na DBA, que é uma empresa americana. E no último ano eu tive a oportunidade de desenvolver uma feature de investimento, onde a solução dessa feature foi várias máquinas de estados conversando entre si. E é por isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque foi uma experiência bem marcante para mim, de forma positiva. Mas antes de a gente entrar em qualquer detalhe técnico, vamos tentar responder o porquê que é importante a gente se atentar para esse assunto. E o que eu posso dizer para vocês é que máquinas de estados, aprender máquinas de estados, é como aprender um superpoder. Tá, e por que eu digo isso? Porque tudo tem estados. E quando eu digo tudo, eu não vou entrar na parte atômica das coisas, mas sim onde a gente está cercado de estados e a maioria desses estados precisam ser gerenciados. Tenho certeza aqui que todos vocês sabem o que é estado, mesmo que não tenham consciência disso. E uma vez que eu apresentar a conceituação, isso vai ficar em evidência para todo mundo aqui. Vamos usar de exemplo, então, a água. Aqui é o estado, pulei o slide. O que é um estado, então? A gente tem, então, a água. A gente sabe que a água, a gente aprende lá no fundamental, que essa água pode se encontrar em 3 principais estados: o líquido. Uma vez que ela é exposta, então, a um evento externo, que é uma temperatura muito baixa, ela transiciona para o seu estado sólido. E, da mesma forma, se essa água é exposta a uma temperatura muito alta, ela transiciona para o seu estado gasoso. Um outro exemplo de estado é uma lâmpada. Uma lâmpada tem o seu estado de ligado e desligado. Já no contexto de software, se vocês verem essas palavrinhas, esses atributos pela codebase de vocês, isso são estados que vocês estão tentando gerenciar na aplicação de vocês. Tá, mas o que é, então, uma máquina de estados? De uma forma simples, eu diria que uma máquina de estados é a descrição de um problema, uma solução onde a gente descreve todos os possíveis estados daquela entidade. A gente define também todas as possíveis transições entre esses estados. E a gente define os eventos que vão ser os gatilhos externos que vão, então, fazer a nossa máquina fazer a transferência, a transição de um estado para outro. Tá, mas o que, então, utilizar máquinas do estado nos dá realmente de benefício? E a primeira coisa que eu diria para vocês é que máquinas de estado são usadas no mundo real. Um exemplo mais simples de uma máquina de estados aplicada ao mundo físico é um semáforo, onde essa máquina de estados ela possui 3 estados, que são representados pelas suas cores.
A gente sabe que existe ali, acontece uma transição entre essas cores, entre esses estados, e o evento, nesse caso, é um timer, é um determinado tempo. Outro exemplo são as vending machines, onde o estado inicial é quando tu faz o pagamento, coloca ali a tua moeda, até as transições todas para que tu tenha o teu produto em mão. Outro exemplo do mundo real são as maquininhas de pagamento. Os estados, quais são os estados dessa maquininha? A gente vê ali, por exemplo, aproxime o seu cartão ou insira o seu cartão para inicializar o processo de pagamento. No segundo momento, a gente vê que esse pagamento está sendo processado. E, no terceiro momento, a gente vê, então, o estado de aprovado. Um outro ponto importante, que eu acho muito interessante a respeito de máquinas de estados, é que a gente utiliza de modelos mentais para interpretar o nosso mundo de uma forma mais simples, a complexidade ao nosso redor de uma forma mais simples. E as máquinas de estados, elas seguem um modelo mental. Isso é muito útil para nós. Por exemplo, se eu disser para vocês que um avião está no seu estado de embarque, todo mundo aqui vai conseguir, todo mundo que andou de avião, teve oportunidade de montar um modelo mental, vai entender o que isso significa. Da mesma forma, se eu disser para vocês que um avião está decolando, vocês conseguem montar uma narrativa do que esse estado significa. Você sabe que o avião está ganhando altitude, que as pessoas estão todas sentadas, todo mundo de cinto. Assim a gente espera, né? Sempre tem os meio sem noção. Da mesma forma, se eu falar para vocês que o avião está voando, vocês vão montar um modelo mental. Vocês vão imaginar o que isso significa. Da mesma forma, se eu falar para vocês que está pousando. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês que, para mim, trabalhar com máquinas de estados foi um divisor de águas, porque eu tive uma experiência tão marcante, onde a minha vida como desenvolvedora se tornou significativamente mais simples, uma vez que eu preciso gerenciar estados na minha aplicação, que agora eu acabo vendo estados em todos os lugares. E outra coisa importante da máquina de estados é que, se a gente utiliza uma máquina de estados na nossa Codebase, ela nos proporciona uma menor carga cognitiva, uma energia mental que a gente precisa gastar para entender o problema que a gente está resolvendo. Isso porque a gente pode se utilizar de uma programação declarativa. Ou seja, a gente consegue focar no que a gente precisa fazer, no problema que a gente tem que resolver, e não no como a gente está fazendo. E a consequência disso, como resultado disso, a gente possui as regras, todos os possíveis estados, as transições dessa entidade bem definidas. Isso evita que a nossa entidade entre num estado inválido, estranho. Por exemplo, se a gente considerar uma transação onde a gente tem um método refund, de reembolso, isso é bem comum de acontecer em métodos como esse pelas Codebase. Mas vejam que a gente só está fazendo um update numa coluna. A gente não está verificando se essa transação está no seu estado inicial, por exemplo, está no seu estado rascunho, ou se essa transação, esse refund foi cancelado, ou até mesmo se ele já foi reembolsado. Tá. Então, a gente precisa gerenciar essas coisas. Mas alguém pode falar, por exemplo, que essa lógica toda está sendo gerenciada pela classe que está chamando esse método, por exemplo. Mas, nesse caso, isso é péssimo, porque a gente tem a solução de um problema espalhado pela nossa Codebase, e a gente precisa dessa informação unificada para que a gente tenha uma melhor performance quando a gente está desenvolvendo. Tem como a gente melhorar isso? Tem. A gente define, então,
todas as possíveis condições que a gente quer ali que seja satisfeita, para que, então, a gente execute essa mudança de estado, essa ação de atualizar a nossa coluna. Está melhor assim? Está melhor porque a gente sabe o que esperar. Mas está bom? Não, não está bom, porque, considerando que a gente vai ter outros estados para gerenciar, a gente está falando de ter vários fluxos de controle para gerenciar esses estados. E a gente não sabe que estado vem antes de qual. Tu precisa, então, ler todos esses possíveis galhos de execução, todos esses fluxos de controle, para que tu possa, então, interpretar eles e abstrair quais são os estados que a tua aplicação pode entrar e tentar interpretar qual viria antes de qual. Não seria ótimo se a gente pudesse declarar a nossa máquina de estados, nossos estados, dessa forma? Onde a gente pudesse, então, definir, assim como a gente pensou sobre o problema, descreveu o problema que a gente precisa resolver, se tivesse uma forma da gente, da mesma forma, especificar todos os possíveis estados da nossa aplicação, quais as possíveis transições e as regras que vão gerenciar ali, vão reger essas nossas transições. Ok, eu vou, então, entrar na parte prática de máquina de estados aplicada a software. Quero mostrar para vocês essas 5 principais nomenclaturas que a gente vai utilizar agora nos nossos exemplos de código. A gente entende o que é uma máquina de estados, então, no contexto de software. A gente tem estados, a gente tem os eventos, que vão ser eventos externos que vão ocasionar a transição de um estado para outro. A gente tem as transições, que é a definição da mudança de um estado para outro. Actions são nada mais são do que callbacks que a gente pode utilizar junto à transição para gerenciar aí nosso estado. E o guard nada mais é do que uma condicional que a gente também usa junto à transição para poder definir se uma determinada transição deve ou não ser executada. Eu vou apresentar, então, um problema, vou montar aqui com vocês um problema prático, que vai se apresentar, eu dividi em três principais, dividi eles em 3, basicamente. Eu usei esse exemplo baseado nesse projeto que eu trabalhei ano passado, mas foi uma máquina de estados, é um pseudocódigo, porque eu tive que desenvolver uma forma simplificada de conseguir apresentar isso aqui, para quem nunca, por exemplo, trabalhou com uma máquina de estados. E eu vou dividir eles também para que a gente possa ver o quão versátil é uma máquina de estados, uma vez que a gente recebe um novo critério, um novo problema para a gente resolver na nossa Codebase. O nosso primeiro problema, então, vai ser um depósito simples. Nós temos, a gente trabalha nessa aplicação. O cliente disse que ele quer agora, ele tem essa empresa, plataforma de investimento, e ele quer que a gente possa transferir os fundos que os usuários têm na nossa aplicação para essa empresa de investimento, para que a gente ofereça a feature para o usuário, onde ele possa mover esses fundos e investir esse dinheiro. Então, aqui eu vou considerar um exemplo Rails. Essas vão ser as estruturas que a gente vai ver daqui para frente. Quando eu digo entidade, eu estou falando sobre... a gente vai ter um modo Rails, a gente vai ter uma tabela no banco de dados, a gente vai ter tudo que uma aplicação ali Rails nos oferece. Eu estou usando aqui no exemplo um mixin para definir a minha máquina de estados, porque eu acho mais intuitivo, mas poderia muito bem ser composição. Tá? Para resolver, então, esse problema de transferir dinheiro da nossa aplicação para uma plataforma externa de investimento, a gente vai criar essa entidade chamada Fund Transfer.
quais seriam, de forma descritiva, vamos tentar analisar quais seriam os estados dessa nossa entidade. A gente tem, então, essa entidade no seu estado draft, seu estado inicial, que nada mais é quando a gente criar um registro daquela entidade no nosso banco de dados, a gente vai ter esse estado como inicial. A gente precisa, então, representar esse processo de depositando. E por que a gente precisa representar? Porque a gente precisa desse estado intermediário. Porque que a gente está lidando com transações bancárias reais acontecendo. E quando a gente tem transações bancárias, a gente tem pode ser que uma transação leve aí até 2, 3 dias úteis para ser finalizada. E a gente precisa representar no nosso sistema esse estado, onde o dinheiro não está mais disponível na nossa aplicação e também não está disponível na plataforma de investimento. O terceiro estado seria quando o dinheiro, então, bate nessa conta de investimento, que seria o estado deposited. Vejam que, assim como a gente citou os possíveis estados da nossa entidade, a gente descreveu elas na nossa máquina de estados. No meu caso, eu utilizei a Gem ASM, mas tem outras. E, inclusive, tu pode montar a tua própria máquina de estados dentro da tua Codebase. Mas tu vai precisar, para ter todos os benefícios dela, tu vai precisar ter ela nessa formatação declarativa. O que ocasiona? Como a gente faria, então, a transição para esse estado depositing dessa nossa fund transfer, dessa nossa entidade? Vamos considerar que a gente tem um worker, esse worker faz a chamada para a API, faz o pedido para criar essa transferência na plataforma de investimento. E, após isso, então, se for bem sucedido, a gente chama o evento Depositing via API. Vejam que a gente tem, no momento que uma entidade tem uma máquina de estados, todos os eventos dessa máquina de estados vão ser métodos disponíveis para a nossa entidade. Vocês podem ver que, uma vez que a gente chama o Depositing via API, a gente nada mais está fazendo do que transicionar o estado da nossa entidade de draft para depositing. Vamos considerar agora o contexto onde o dinheiro bateu na conta de investimento e a gente tem um evento para isso, que é API Success. Mas veja que, diferente do outro evento que a gente definiu, essa transição possui um método after, que é uma das actions que eu citei para vocês antes. E uma coisa que eu acho interessante ressaltar aqui, que foi muito útil para mim quando eu estava desenvolvendo problemas que necessitavam de máquinas de estados, é que vejam que esses dois métodos que estão sendo chamados depois da nossa transição de estado, eles acontecem dentro de uma transação de banco de dados. Isso é muito interessante para que a gente consiga manter a atomicidade da nossa entidade. Principalmente quando a gente está trabalhando com features que a gente gerencia dinheiro. Não, a gente não pode abrir margem para... Não dá para brincar com perigo, né? O segundo problema que a gente teria aqui é, em conversa, então, com esse parceiro que é o parceiro da plataforma de investimento, a gente descobriu que a gente não podia fazer uma transferência direta da nossa conta bancária para uma conta bancária final que o usuário teria nessa conta de investimento, nessa plataforma de investimento. E o que a gente precisava fazer a gente precisava transferir o dinheiro para uma conta intermediária, que era uma conta principal dessa plataforma, e uma vez que o dinheiro estivesse de posse deles, a gente poderia fazer o pedido para transferir esse dinheiro para uma conta final.
Então, sempre a gente vai ter a conta intermediária no meio, e essas bolinhas menores, elas representam uma conta que cada um dos usuários vai ter, uma conta de investimento, uma carteira que cada um dos usuários vão ter cada um dos nossos usuários da nossa plataforma vão ter uma conta também de investimento nessa plataforma externa. Vejam que a gente continua tendo a mesma entidade que é a Fund Transfer. A gente continua o estado Draft, o estado Depositing e o estado Deposited, a gente já viu, é o mesmo fluxo que a gente trabalhou no exemplo 1. A diferença agora é que a gente precisa representar também na nossa máquina de estados esses outros dois estados, que é, então, o dinheiro percorrendo aí o caminho dele até a conta de destino. Então, a gente vai adicionar o estado Investing e o estado Invested. Vejam que a nossa máquina de estados ela continua igual, a gente só adicionou 2 estados. Aqui a gente tem um detalhe diferente do que a gente tinha no primeiro exemplo, que é, uma vez que o dinheiro chega na conta intermediária, a gente quer imediatamente fazer o pedido para esse dinheiro continuar o seu fluxo para a conta final, para a conta de destino. Então, como que a gente pode gerenciar isso? Então, a gente transiciona para o estado Deposited e a gente inicializa a próxima transação. E como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um callback, um método after, onde, uma vez que a transição seja feita, a gente, então, vai chamar aí um worker que vai ser responsável por criar esse segundo request. Tranquilo até aqui, né? Tá, agora que a coisa fica séria. E vejam uma coisa, pessoal, esses exemplos que os passos que eu estou explicando aqui para vocês, são problemas que eu realmente enfrentei no percorrer, enquanto eu estava desenvolvendo essa feature. E a solução não é assim, é bem mais complexa. Mas, em algum momento, onde a gente já tinha código escrito, a gente já tinha estados sendo gerenciados na nossa codebase, a gente descobriu que cada uma dessas transferências custava 20 centavos de dólar. E só para vocês terem uma ideia, considerando 1 milhão de transações, a gente teve aí um gasto de $200 mil só em taxas das transações, desconsiderando qualquer outro tipo de taxa que a gente tem para fazer essas transações. A gente tem outros tipos de taxa. Mas, nesse caso, só o pedido que a gente fazia para a API era 20 centavos. Uma vez que ela seja processada, né? Então, a gente precisava contornar esse problema. A gente precisava achar uma forma de fazer algum tipo de batch, fazer enviar um montante maior para essa conta, para que a gente pudesse pagar aí uma taxa menor. Então, em vez da gente enviar agora cada uma usar a Fund Transfer para representar também a transação bancária acontecendo, a gente precisava resolver isso. E o que a gente fez foi criar uma entidade Bank Transaction. Essa Bank Transaction nada mais vai ser do que um guarda-chuva para que a gente possa juntar uma determinada quantidade de Fund Transfers e fazer uma transferência em vez de várias, por exemplo, diariamente. Essa seria, então, a gente tem aí agora 2 máquinas de estados, 2 entidades para gerenciar isso, cada uma com os seus relacionamentos, onde uma Bank Transaction possui muitas Fund Transfers. E agora a gente teria isso. A gente teria uma Bank Transaction no valor, nesse exemplo, de $250, que representa 2 transferências que 2 usuários diferentes fizeram.
uma transferência de $100 e uma transferência de 150. A gente tem isso. E vejam que o fluxo que eu vou mostrar para vocês é o mesmo que a gente viu para Fund Transfer, mas isso é uma nova entidade, é uma nova máquina de estados. E a Fund Transfer, agora, ela não representa mais essa transferência. Ela continua tendo os mesmos estados, os mesmos eventos, mas agora ela representa apenas a intenção de um usuário específico de investir ou de sacar um valor específico dessa plataforma, dessa conta dele de investimento. A gente vai ter a mesma ideia, representar o estado intermediário onde essa transação está acontecendo. E aqui vale ressaltar uma coisa. Diferente do que a gente tinha na Fund Transfer, uma vez que o dinheiro bate aqui, na conta intermediária, essa Bank Transaction ela foi finalizada. Diferente da nossa Fund Transfer, que ela ia transicionando o seu estado, e ela só era concluída na conta final do usuário. E por que isso? Bom, essa Bank Transaction, então, foi concluída aqui. E a gente precisa fazer agora pedido para fazer essa transferência específica, que é representada, que é o valor específico de uma Fund Transfer. E para fazer essa transferência agora da conta intermediária para a conta do usuário final, a gente vai criar uma nova Bank Transaction. E por que eu precisei desenvolver dessa forma? Não lembro exatamente, mas era uma especificação do parceiro que a gente estava usando. Tá? Eles tinham algumas questões de IDs diferentes e a gente não podia representar esse fluxo todo com uma Bank Transaction só. Então, é necessário criar um novo registro, uma transação interna para eles. Uma vez que o dinheiro bate, então, na conta final do usuário, que, usando os nossos exemplos das Fund Transfers de $100 e 150, uma vez que a gente transferir $100 para a conta de destino, isso significa, para nós, que a Fund Transfer daquele usuário foi concluída. Ou seja, agora o usuário possui aquele valor, aquele montante, disponível para ele nessa conta dele de investimento. Como eu falei, a gente tem duas máquinas de estados. A nossa Fund Transfer, como eu citei, continua igual, os estados são os mesmos, os eventos que existiam ainda existem. E essa seria, então, a nossa máquina de estados da Bank Transaction, onde a gente tem os estados draft, que é o inicial, o estado pendente, o criando, o pendente e o settle, que seria terminado, confirmado, concluído. Ok, mas então, como que a gente faz? Quais são os eventos que criam essas Bank Transactions para nós, nesse contexto dessa nova máquina de estados? A gente tem um método Created via API, que faz a transição dela da máquina de estados. Mas aqui o importante é o método que ela está chamando, que é o método after. Ela basicamente vai chamar um método que atualiza cada uma das Fund Transfers que pertencem a ela. E lembrando que isso tudo acontece dentro de uma transação de banco de dados, ou seja, se eu não conseguir transicionar os estados da minha Fund Transfer para representar o real estado que ela está, eu também não vou transicionar a minha Bank Transaction. Então, a gente sabe exatamente em qual momento o nosso sistema parou e a gente consegue entender quais todos os outros estados, todas as outras coisas que também não aconteceram. E é muito mais fácil de debugar assim, porque tu não tem um campo atualizado e outro não, então tu não sabe o que deu errado e coisas do gênero. Vejam que a gente também tem outro evento agora, que é o evento Settle via API, que é uma vez que o dinheiro bate na conta final, na conta de destino da Bank Transaction, a gente chama também um método, chama cada uma das Fund Transfers e chama o método
Bank Transaction Succeed. Vejam que nesse slide e nesse, vamos ver se é para voltar para trás aqui. Tá, acho que não era esse. Mas veja que no estado anterior e nesse, a gente chamou um método das nossas fund transfers. E esses métodos a gente precisa criar eles, então, agora na nossa fund transfer. Porque a fund transfer ela é agora gerenciada pela Bank Transaction. Então, quem vai mudar o estado da nossa fund transfer são as Bank Transactions que vão ser criadas para transferir, para representar todo esse fluxo de transferência bancária que a gente tem. Na Bank Transaction, vejam que a ideia, a forma que a gente monta é da mesma forma que a gente montou a fund transfer. Então, é muito fácil de visualizar o que a gente está fazendo, quais são os métodos que vão ser chamados, quais são os estados dessa nossa entidade. Então, uma vez que a gente faz a transição para o Deposited, a gente chama o método Start Next Transfer, que, se vocês lembram, na fund transfer, a gente tinha um método desse, que era justamente para inicializar a próxima transferência. Nesse caso, isso não vai estar mais sendo gerenciado pela fund transfer, e sim pela Bank Transaction. Tranquilo, né? Ah, não, agora não está tranquilo, que a galera está séria. Ok, agora vocês imaginam... os exemplos que eu dei para vocês foram reais, mas vocês imaginam que a gente precisou desenvolver 5 máquinas de estados para gerenciar o real comportamento que a nossa aplicação tinha. Algumas são máquinas de estados... esqueci de falar. Esse relacionamento onde uma máquina de estados gerencia a transição dos estados de outra é o que a gente conhece por máquinas de estados hierárquicas. No nosso caso, a gente teve ali, precisou desenvolver 5 máquinas de estados, algumas hierárquicas, algumas não. Vocês imaginam a gente tendo que desenvolver isso, toda essa complexidade, através de fluxos de controle, um monte de if, um monte de coluna no banco de dados. Não sei vocês, mas eu com certeza não me garantiria em não deixar algo passar ali e perder, de repente, dinheiro ou deixar a nossa aplicação, nossa entidade, num estado bem ruim. Ok. Como, então, como a gente sabe que a gente precisa utilizar uma máquina de estados na nossa Codebase? Precisa de uma máquina de estados para gerenciar 1 ou 2 estados? Ou 3 ou mais? Será que é a quantidade de estados que a gente tem que considerar ou a complexidade dos relacionamentos entre esses estados? E, na verdade, isso não está escrito em pedra. Tá? Isso eu não achei, inclusive, eu procurei, conversei com alguns desenvolvedores de perfis diferentes, assim, e eu concluí que não existe uma regra para isso. Tá? Mas, se vocês verem esses tipos de colunas no banco de dados de vocês, nas entidades de vocês, vocês, sem dúvida, se beneficiariam de uma máquina de estados. Mesmo que seja 2 estados. Se tu tem 2 estados numa mesma entidade, tu não sabe qual vem antes. Só que, se tu tem mais estados, quanto mais estados a gente tem, mais evidente, mais óbvio fica esses benefícios todos que eu falei para vocês. Então, se vocês verem esse tipo de coisa, isso são estados e vocês poderiam utilizar aqui uma máquina de estados. Eu fortemente recomendo que, se tu está lidando com dinheiro, se tu está lidando com dinheiro, vocês deveriam utilizar uma máquina de estados. Mesmo que seja ali uma integração simples, sei lá, com o Stripe, onde tu tem 3 estados. Tu inicializa, tu está no estado pendente e foi processado. Quanto mais para uma feature onde tu gerencia muitos estados financeiros, transações bancárias, onde tu conversa com plataformas externas. Então, só recapitulando aqui. Utilizar máquinas de estados na nossa Codebase
nos permite ter os estados e as regras entre esses estados, entre as transições desses estados, bem explícitas. Reduz a carga cognitiva que a gente precisa para debugar, para modificar, para entender os estados de uma determinada entidade. A gente, consequentemente, tem um código muito mais simplificado e declarativo. E a gente se utiliza, como eu falei para vocês, de modelos mentais. Então, é muito mais fácil de pensar na solução de um problema através de uma máquina de estados. Isso uma vez que a gente precisa gerenciar estados, né? Mas, no final do dia, nós somos seres pensantes, a gente é resolvedor de problemas, e vai caber a vocês a entender o momento, o contexto do time de vocês, da equipe de vocês, do problema que vocês têm para resolver, do deadline que vocês têm. Eu, particularmente, não vejo um motivo onde tu não vá utilizar uma máquina de estados. Porque é tão simples, é tão fácil de tu introduzir ela na tua codebase que... Mas aí é a minha experiência pessoal, né? E eu vou me despedindo aqui. Espero que may the State's Force be with you. E espero que essa ferramenta possa ser útil para vocês, assim como foi útil para mim. E foi muito útil, porque foi o primeiro grande projeto que eu trabalhei como desenvolvedora principal. E eu usei muitas horas do meu dia para tentar modelar esse problema. E eu já estava tentando modelar ele através de um monte de coluna, um monte de fluxos de controle. E no momento que eu me deparei ali com a máquina de estados, e resolvi um problema tão complexo, consideravelmente sozinha, como desenvolvedora principal, gerenciando outras pessoas, isso foi muito marcante para mim. Para mim, foi como eu aprendi um superpoder no exato momento que eu estava precisando. E se alguém quiser mandar um e-mail para contar algum caso, para dar algum feedback, fiquem à vontade, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas agradeceria o tempo de vocês para me dar aí, um input a respeito, para agregar conhecimento de máquina de estados, para questionar algo. Então, muito obrigada. Uma salva de palmas, pessoal, para a Tainá. Eita. Caraca. Lindo, lindo, lindo. Pessoal, quer ter alguma pergunta para a Tainá? Ó, tem muita pergunta. Porra, caraca! Tem tempo aqui um pouco. Tem tempo, vamos lá. Levanta a mão que eu... Peraí. Eu vou cair aqui do nada, cara. Olá, Tainá, parabéns pela apresentação, bem legal. Você teve que guardar o histórico dessas transações? Como que a abordagem que você utilizou? Você fez uma tabela à parte, na mesma coluna, para cada registro? Qual foi a sua experiência com isso? Bom, a gente tem a entidade Bank Transaction para representar essa transação, então ela tem a sua própria tabela no banco de dados. E a máquina de dados ela te dá vários métodos que te ajudam a entender os momentos que a tua entidade ali passou. E a gente usa também o Paper Trail para, né, realmente marcar aí todos os momentos e as transições que ocorreram na nossa entidade. Tudo bem? Tudo bem. Sou o Guilherme. Eu queria saber como que você chegou nessa ideia. Como que ela chegou para você? É bem simples, mas fiquei curioso. Tá. Primeiro, eu conhecia a conceituação de máquinas de estados da faculdade, mas eu não tinha abstraído essa ideia para a aplicação de software, porque quando eu vi na faculdade, eu vi num contexto de automação. Então, inclusive, esse foi um momento quando eu me dei de conta que eu já tinha o conceito e que eu não tinha pensado nele, foi também aquele momento de eureka, sabe? Que tudo faz sentido. E também uma das coisas que eu falei no início do meu projeto foi... Eu falei para o meu VP, eu falei assim, olha, eu não tenho experiência com transações bancárias, eu vou precisar de algum tipo de auxílio, algum tipo de... A gente não tinha nenhum desenvolvedor mais experiente para aquele projeto, que era um projeto meio urgente, assim, meio emergente. E o que a gente conseguiu foi uma
uma mentoria com um desenvolvedor fora da empresa, que era Steph, já tinha construído vários tipos de softwares de investimentos, trabalhado com empresas grandes. E para ele, no momento que eu já estava resolvendo o problema, ele falou assim, a gente resolve isso aqui com uma máquina de estado. Dá uma pesquisada, dá uma olhada aí, vê se tu também concorda. E foi o momento, tipo, sem dúvida, muito obrigada. Tipo, 10 anos de experiência para poder me dizer uma solução tão simplificada assim. E foi assim que a gente, foi um conjunto de coisas. Oi. Você está usando só os estados para travar a aplicação ou você ainda tem, falando em engenheiro, né? Você ainda usa mutex ou alguma coisa para travar realmente, ou só a checagem dos estados? Não, a gente tem vários tipos de mecanismo. Tá? A gente tem condicionais, a gente tem algumas colunas no banco de dados para ter aquela... para gerenciar aí com colunas booleanas algumas... as possíveis transições, né, desses estados. E, de forma geral, a máquina de estado supre bem ali a nossa... Claro, a gente tem várias condições, tem workers, que a gente, inclusive, fica verificando de tempos em tempos ali quais são, o que a API está nos respondendo, a gente coleta informações e, dentro dessas informações, a gente toma decisões além da máquina de estados, né? Mas toda a aplicação, todo o core da solução está desenvolvido dentro das máquinas de estados. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Show demais, show demais. Tainá, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito impertinente do que a gente está trabalhando aqui. Hoje em dia, as pessoas cada vez mais querem estudar menos o fundamento da programação e mais quer botar o framework lá e rodar. Como para você é importante, uma pessoa que está começando hoje, se preocupar com o fundamento? E aí, né, traz todo tipo de algoritmo, né, que você possa utilizar para resolver problemas de computador. Pois é estranho responder essa pergunta, porque eu fui o júnior que não olhava a documentação. Eu fui o júnior que passava 3 horas quebrando a cabeça para tentar resolver uma coisa. E aí, sênior, me ajuda aqui. Tá, lê esse link aqui. Então, só que com a experiência a gente entende que a nossa energia é limitada, o nosso tempo é limitado, e a gente precisa otimizar a nossa performance. Então, sim, pessoal, tenta não pular fundamentos, mesmo que não faça muito sentido. Lembra que vocês, provavelmente, quando estudam os conceitos iniciais, vocês estão montando esses modelos mentais que eu citei, e é desse momento que tu juntar todas as pecinhas que tu precisa para montar um modelo mental. É nesse momento que tu vai ver o quão importante foi pegar aquelas pecinhas que não pareciam, de repente, tão interessantes ou tão úteis. Então, sim, o fundamento sempre é o melhor caminho. Show demais. Pessoal, salva de palmas para a Tainá. Obrigado de coração, foi muito bom a palestra. Conceitos muito sensacionais. E, gente, não esqueça, né? Nossos patrocinadores aí, Code One, Andela, ClickSign e KnowBe4.